Boa tarde, professora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estresse hídrico. O artigo escolhido pela gente foi a Ecofisiologia de Plantas, de Feijão Calpi, sobre o efeito estresse hídrico. Aqui embaixo no slide a gente pode observar as pessoas presentes no estudo desse artigo, para a realização desse artigo. O estudo em si foi feito no Rio Grande do Norte, mais especificamente na Universidade Federal do Semiárido. A cultura do feijão calpi é de grande importância para a região do Nordeste, sendo uma das culturas mais cultivadas naquela região. Mas, no entanto, lá acaba tendo muita irregularidade das chuvas, assim prejudicando muito a produção de qualquer alimento em si, lá naquela região. Sendo assim, é necessário estudos em relação a respostas fisiológicas ao estresse hídrico. Falando agora um pouco mais sobre planta C3, o feijão calpi é um ótimo exemplo de planta C3. Assim como outras plantas desse grupo, utiliza-se o ciclo de Calvin-Benson, também conhecido como ciclo de fixação de carbono. O que é esse ciclo? Esse ciclo, ele transforma o carbono inorgânico em compostos orgânicos, que servem para a produção de biomassa para as plantas. Além disso, ele é a base da cadeia alimentar global, sustentando organismos heterotróficos e autotróficos. Suas principais características são a fixação de carbono, fotorrespiração, eficiência fotossintética. E aqui embaixo a gente pode observar o resultado químico desse ciclo. Falando sobre vantagens e desvantagens das plantas C3, como qualquer outra planta, tem seus prós e contras. As vantagens são os processos simples e energéticos, menos exigentes em comparação aos ciclos C4 e CAM, ideais para climas temperados e sombreados. As vantagens são alta suscetibilidade à fotorrespiração e menor eficiência em climas quentes e secos, como é presente no estudo desse artigo. Agora falando sobre desafios climáticos encontrados para a realização desse estudo, houve muita irregularidade pluviométrica acentuada, como eu tinha dito lá no início, que acabaram tendo muito problema com irregularidade nas chuvas. Por ser no Nordeste, acaba tendo esse problema, né? Teve também grandes problemas com veranicos, que houve grandes impactos na produtividade do feijão calpi, para nesse estudo do artigo. Os desafios climáticos foram como a irregularidade pluviométrica acentuada. As chuvas lá são muito mal distribuídas, ocorrendo em curtos períodos de forma imprevisível. Assim, do nada acaba caindo uma chuva forte, torrencial, e já para por ali. Isso acaba acessando o acesso contínuo da água às plantas. E outro problema, os veranicos, né? Os períodos de estiagem prolongado durante a estação chuvosa afetam o desenvolvimento das culturas, sendo especialmente críticos para o feijão calpia nas fases de florescimento e enchimento de grãos. Porque lá chove pouco e quando chove não tem um padrão de chuvas, ela tem muito períodos de veranicos, estiagem, as chuvas são muito mal distribuídas naquela região. Então, gente, sobre esses desafios aí que o Igor citou, consequentemente vêm os impactos, né? Que são os impactos na produtividade. E essas condições citadas, elas reduzem drasticamente o rendimento das lavouras, já que o déficit hídrico em fases críticas interfere na formação de vagens, no enchimento de grãos e assim comprometendo o ciclo reprodutivo da planta, né? Então, com esses impactos aí na produtividade, a planta de alguma forma ela tem que vencer isso aí, ela tem que se adaptar, que senão ela vai morrer, né? E com isso a gente tem aí adaptações fisiológicas e o sistema de plantio como solução, certo? Então, o feijão calpi, ele apresenta mecanismos
adaptativos ao déficit hídrico, que incluem a redução de área foliar, o fechamento estomático e a inibição da fotossíntese. Essas estratégias fisiológicas ajudam a minimizar a perda de água, certo? Garantindo uma maior sobrevivência da planta ali, né? Porém, ela acaba reduzindo sua produtividade, mas ela continua viva. E sobre os sistemas de plantio como solução, né? Para minimizar esses impactos da seca, por exemplo, se destacam dois sistemas de manejo agrícola, que no caso é o plantio direto e o convencional. O plantio direto, ele utiliza resíduos vegetais para conservar a umidade do solo e aumentar a resiliência hídrica. E o plantio convencional, ele é baseado no preparo intensivo do solo, que é com aragem, por exemplo, certo? Porém, ele deixa o solo ali mais vulnerável à perda de umidade e à erosão, porque você vai estar revolvendo o solo ali, aí tem esses riscos. E a análise comparativa desses sistemas é essencial para identificar práticas mais eficazes em regiões semiáridas, ok? Então, gente, o objetivo desse trabalho foi avaliar as respostas ecofisiológicas do feijão calpi sobre efeitos de estresse hídrico e reidratação nos sistemas de plantio direto e convencional. Esse estudo aí, né, ele foi conduzido na horta de Departamento de Ciências Vegetais da Universidade Federal Rural Semiárido em Mossoró, Rio Grande do Norte, utilizando um solo classificado como argissolo vermelho amarelo eutrófico, perdão. Ele é típico na região semiárida. O experimento ele seguiu com um delineamento experimental rigoroso para avaliar os efeitos de diferentes condições de manejo e estresse hídrico na cultura de feijão calpi. Sobre os tratamentos avaliados, o experimento foi conduzido utilizando o esquema de parcelas subdivididas em delineamento experimental de blocos casualizados, com 4 repetições. Eles foram avaliados em 2 sistemas de plantio, o direto, com formação de palhada de braquiária durante o período chuvoso, e o convencional, com preparo de solo por aração e 2 gradagens. Nas subparcelas foram analisadas 3 condições hídricas, que no caso foram o sem estresse, o com o estresse moderado e o estresse severo. E nas subparcelas, os diferentes períodos de avaliação, né? O tempo ali. E esse experimento ele foi realizado com irrigação por gotejamento, né? E as parcelas tinham 4 linhas de 5 metros, separadas por 1 metro entre as subparcelas. E aos 34 dias no florescimento, foram avaliados a fotossíntese, a condução estomática e a transpiração usando isso daqui. Bem, pessoal, falando um pouco mais, chegamos agora na discussão resultados, na qual apresentamos esses gráficos. Bem, falando um pouco mais, à direita temos o plantio convencional, que é a qual todos conhecemos, que é onde há o revolvimento do solo por meio de gradagens e tudo mais. E à direita apresentamos esse estudo feito em plantio direto, na qual há uma preservação da biota do solo, a implementação é feita superficialmente e tudo mais. Primeiro, começamos com a fotossíntese líquida, que é a taxa de fixação líquida do carbono. Falando um pouquinho mais, temos aqui que a bolinha preta, como podemos perceber, seria o controle, a testemunha, que na qual não foi passada pelo déficit. Na bolinha branca, temos que seria o déficit moderado, e no triângulo pretinho seria o déficit severo, que o moderado voltou a ser irrigado aos 9 e o severo aos 18, em ambos os casos, no direto convencional. Analisamos os números
que todos sabemos, depois de 34 dias, a floração, começou a ser feito esse estudo. O controle, normalmente, apresentou decaimento por meio de tempo, por causa da senescência das plantas, que na qual, quando elas se tornam mais velhas, elas tendem a diminuir sua fotossíntese, a produção de cloroplastos, etc. Isso mais para frente vai explicar o porquê de um dado ser mais expressivo que o outro. Mas primeiro, vamos contextualizar aqui que ambos os casos, a partir de certos dias, podemos dizer que a partir dos 3 dias, ambos para o controle severo, a fotossíntese tende a cair. O porquê ela tende a cair? Muitas vezes é pelo fechamento estomático, para a planta não perder água, porque ela está vendo que não tem água chegando, ela fecha para não perder a água, seja pela transpiração ou pela fotossíntese e tudo mais. Então, podemos ver que há esse decaimento. E agora, primeiro comentando sobre o moderado, quando chega a data da sua irrigação novamente, aos 9 dias, ele tem um crescimento exponencial, tanto no convencional, tanto que no direto, e até passando testemunha. O porquê ela chega a passar testemunha, sendo que ela passou tanto tempo sob estresse? Por causa da senescência. Mas o porquê disso, como eu expliquei, a senescência é a questão da planta parar ou diminuir de produzir, ter a fotossíntese mais elevada, o envelhecimento das suas folhas. Sabe por quê que aconteceu isso? Por causa, esse estresse fez o retardamento do envelhecimento das folhas que estavam nessa situação. É como se elas tivessem meio que parado um tempo. E quando elas foi reidratada, elas conseguiram passar a testemunha, porque elas estavam como se estivessem novas ainda, como elas tivessem parado um tempo. Por isso elas mostram essa grande fotossíntese acima da testemunha, enquanto uma já estava mais envelhecendo, a que passou pelo estresse continuou ao que estava antes, continuou sua produção. Até podemos falar do estresse severo, que nos finalzinhos dos dias ele conseguiu passar a testemunha, mostrando que mesmo por um espectro, quando passa mais severo, mais, falta de água mais severa, ela ainda consegue superar o controle por causa dessa senescência. Agora passamos mais para frente, que é a contundência estomática, que seria a taxa de difusão de vapor d'água e CO2 através dos estômatos, que seria um indicador para o fechamento dos estômatos, que no qual mostrando novamente ambos os gráficos, que é uma queda a partir do déficit, né? Entretanto, quando chega o momento de irrigação, em ambos os casos severo e moderado, ela chega a ultrapassar o de controle, especialmente no plantio direto, que no convencional ele chega a ser pareado em uns casos maiores, em uns casos menores. Mas o plantio direto é essa explosão, sendo que muito superior, sendo que agora uma difusão maior de vapor d'água e CO2. Mas por que essa diferença entre convencional e direto? Por que essa grande diferença? O porquê o que é feito direto mantém mais a umidade do solo, ele retém mais a água, diferente do convencional, porque ele não tem uma biota preservada. O direto ele mantém essa biota, ele tem mais matéria orgânica, mostrando como um solo que é bem cuidado, mesmo passando por um estresse, ele consegue fazer a planta ficar tão boa quanto antes. Claro, estamos agora fazendo estudo sobre o feijão, mas eu não sei dizer se outras plantas possuem essa característica específica, de possuir uma melhora expressiva na questão de produtividade não, dessas coisas que estamos comentando, que seria contundência estomática, fotossíntese e transpiração. Precisaria de outro estudo para deparar, para vermos se a produção é maior do que a que não teve o déficit, que seria uma opção também, de um grande estudo que teria. Então, seria a mesma coisa que eu expliquei, por causa da senescência, por causa da retenção de água para direto. E o severo, podemos ver que no finalzinho ele ainda consegue ser melhor que o controle. Olha que interessante.
Passando agora para a transpiração, que é nada mais nada menos a perda de vapor d'água pela folha. Queremos que essa transpiração seja grande, a folha está puxando água e essa água está ajudando lá na fotossíntese, está tudo relacionado lá pela perda do elétron pela água, a água perde um elétron que se junta lá na fotossíntese e gera energia, quebra de carboidratos, por aí vai. Podemos ver novamente que a queda diante do déficit. Entretanto, podemos ver que depois ali da sua volta a receber água, ele ainda consegue passar o controle. Olha que interessante, novamente isso acontecendo até na transpiração, e novamente o plantio direto se destacando nessa situação, gente. Olha que interessante. Sendo às vezes, podemos ver que no plantio direto, em certo tempo, aos 23 dias, ele consegue ser melhor quando o controle estava aos 11. Olha que interessante. Podemos agora, por meio desses gráficos, concluir que o feijão calpi ele mostrou uma capacidade de recuperação em todas as variáveis fisiológicas pelo estresse, tanto sendo em níveis moderados, que apresentou uma recuperação melhor que a testemunha, que não estava em déficit, enquanto ao severo, que às vezes apresentou melhor depois de certo período de tempo. Essa reidratação permitiu que as plantas retornassem às suas funções normais. Tudo que eu expliquei, aquela senescência, a diminuição da produção fotossintetizante da planta, pela idade, tudo mais. Como expliquei, é como se teve esse estresse hídrico, fechasse os estomas e elas parassem de envelhecer, seria a fonte da vida, fazer uma pequena brincadeira aqui, mas voltando ao assunto, destacamos agora o plantio direto, que também apresentou melhores dados do que o convencional, pela maior retenção de água, umidade e por aí vai. E vale ressaltar que esse estudo não se tratou da produção, apenas desses fatores. Seria válido fazer outro estudo para ver se a produção foi maior do que aquela não passou sob estresse hídrico. Mas é isso, pessoal. Agradeço, espero que tenham gostado do trabalho. Um trabalho muito interessante, como todos vimos. Então é isso. Finaliza a produção.